Como eu estava te falando, naquela primeira casa, né, que eu entrei, eu tive a oportunidade de fazer essas visitas de asilo, orfanato, mas também tinha o que era chamado de Ronda da Caridade. Tá? Não era especificamente dessa casa, mas era um membro da casa que promovia isso. E essa ronda consistia da gente se reunir e fazer comida, né? Montar quentinhas e distribuir para moradores em situação de rua no centro Sim. do Rio de Janeiro. Mas, de novo, isso lá no início dos anos 90. Então, nós éramos um grupo de jovens, né, a maioria de nós, assim, na faixa dos 20, 20 e poucos. Esse líder, né, do trabalho, que tinha mais idade, era um cara já com bastante experiência na área, né, de Quem era? Qual é o nome? assistência, Marivaldo. Marivaldo. Mas a gente perdeu o contato, né, perdeu porque o já há contato. bastante tempo, Foi não um sei se ele momento. ainda continua com esse grupo, mas era um grupo realmente muito interessante. E nós... Botou água? Botei. Nós passávamos então pelo centro da cidade e oferecíamos quentinha. É um trabalho surpreendente, Márcio, porque por vezes a gente chegava, via aquela pessoa ali num papelão, né, com chuva, com frio, e você chegava para perguntar se a pessoa queria comer, e uma vez aconteceu o seguinte, o rapaz olhou e falou assim, não, eu já comi porque já passou um pessoal da outra igreja aqui, mas tem um pessoal ali do lado Olha só, que não comeu porque o pessoal falou que não ia ter suficiente para todo mundo lá. Então vocês podem ir lá. Olha só. Isso é um aprendizado, isso é um ensinamento. Que muitas vezes você olha a sua casa e você olha o seu armário e você diz assim, não tenho roupa para vestir. Não tenho, né? Aliás, a gente fala assim essas bobagens. Não, mas olha, isso que você está falando é um ensinamento foi fantástico. É profundo isso. Que coisa, cara, o cara é morador. Porque a gente imagina o quê? Não, vou guardar a comida, guardar a comida para amanhã, afinal de contas, e depois, né? E a pessoa fala uma coisa dessa. Ou então você chega num grupo e você diz assim, olha, você quer uma quentinha e tal. A pessoa está lendo. Ela está lendo um livro. Ela está na rua por circunstâncias, quais a gente não sabe bem. Você tem algum exemplo disso? Você chegou a conhecer, você me falou, eu acho que você me falou isso no telefone, né? Ou no WhatsApp. Você tem alguma história assim que você, não é que você tenha se aprofundado, é que você foi curiosa de saber por que essa pessoa está na rua? Existem assim, questões familiares profundas, né? Pessoas que brigam com a família ou que são pessoas difíceis ao longo do tempo, que eu acho que chega um momento também que a família às vezes dá um basta, né? Não consegue mais conviver ali naquela relação. Mas tem pessoas que por vezes moram tão longe do ambiente do trabalho e que ficam na rua praticamente a semana toda porque não têm condições de ficar indo e voltando. Isso acontece. Isso acontece. Eu lembro quando eu comecei a ler sobre isso, eu não acreditava. E aí eu fui pesquisar, isso década de 90, pode ser? Aí que eu vi que no Japão tem esse problema. Então eles construíram isso lá atrás, dormitórios nas rodoviárias, que é uma cama. Juan, olha só. Tá atento, bicho. Isso era um dormitório. O cara ia dormir, ele entrava na caminha dele, fechava e dormia. E eu acho, se não me engano, tinha um projeto para fazer isso nos aeroportos. Aqui eu não sei, o rodoviário, quer dizer, é uma coisa realmente a se pensar. Mas isso que você está falando é realmente muito... Já mandei abraço nós estamos tendo um público especial, eu já soube aqui, recebi uma mensagem da minha enfermeira, da Márcia Torres, pessoal aí do lar, um abraço a todos vocês, espero que vocês estejam gostando do programa, tá? Falem para as famílias, amigos, amigas, não vou falar nome, porque eu não posso falar nome de ninguém, mas eu mando um beijo, um abraço para todos vocês. Continua. Bom, então, mais recentemente, através de uma amiga até da Aliança da Fraternidade, eu soube desse projeto, que é também uma ONG, né? Que é Fraternidade na Rua,
ligado à Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade na Rua. Na rua, isso. Tá. Isso é um projeto. É uma ONG. Uma Que ONG. está instalada ali na Quantos Rua do anos? Senado. Tem 4 anos. Ela começou com a pandemia. Tá. Porque Teve apoio. justamente teve a percepção da necessidade de que estava cada vez mais crescente o número de pessoas, né, em situação de rua. Sim, E sim. que seria importante, então, dar refeições, oferecer, né, alguma dignidade para esse grupo de pessoas. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito lá semanalmente. Então, a ONG funciona da seguinte forma: tem médico voluntário, tem psicóloga voluntária, tem assistente social voluntária e tem os voluntários, como eu, que a gente ajuda na cozinha, a gente faz o almoço, um senhor Essa aprendeu ONG a cortar cabelo para poder... Para poder. Essa Cortar ONG, cabelo dos ela homens. quer dizer, é uma casa. É um galpão Um que galpão, funciona de segunda a sexta. Mas lá vocês preparam Alimentos. os alimentos para distribuir. Ninguém vai lá comer. Não, eles vão lá. Lá é diferente Ah. porque, inclusive, justamente, né, eu quis fazer esse contraponto, porque uma Essa- coisa era entregar a comida na rua, e era uma entrega de comida. Lá não. Eles podem ter um momento com o médico, se quiserem, se for o dia do médico, Como né? como é que eles vão saber? Tem telefone? Tem. Não. Eles ficam por ali por perto. Eles sabem, o boca a boca é incrível. Não, E eu é digo na aqui, cidade. E é pra na que cidade. Por exemplo, se alguém quiser aqui entrar em tem o contato, dá o Instagram dessa. Fraternidade na Rua RJ. Eles são ligados ao Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade. Isso. E fica na Rua do Senado 50. Rua do Senado. Então, você que tem interesse em fazer um trabalho voluntariado sério, com compromisso, Márcia Damasceno, Fraternidade, Na Rua. Na Rua. RJ. tá? Então, pode ir lá na rua, Rua do Senado 50. Rua do Senado 50. É uma ONG sem, né, obviamente, nenhuma influência do governo, nenhuma ajuda específica Mas do tem governo. doações? Tem doações, vive de doações, Sim, né? mas Todo dia são fornecidos 100 almoços para os acolhidos, né? Tem uma estrutura de banheiros grandes, então em alguns dias da semana, quando tem água entrando com abundância ali na rua, porque também é um problema de água ali no centro que eu não sabia, né? Quando tem água suficiente, Que problema. é oferecido que problema. a possibilidade deles tomarem banho, porque tem banheiros grandes, né? E fazer barba, e enfim, uma dignidade, né? Tem doação de roupa, porque também a gente aceita roupas em bom estado, sapatos em bom estado, sempre para adultos, né? Não atendemos criança ali. Tem um cantinho da leitura, porque também temos livros doados, né? De literatura em geral. Quantas E aí tem uma pessoas voluntária frequentam? que fica. Qual é o número de pessoas assim? Não, por dia são 100 que podem ser atendidos para almoço. Nós fazemos uma pré-inscrição às 10h30 da manhã. Pré-inscrição. Porque ficam muitas pessoas Muitas na rua, pessoas na rua. muitas. Então eles já entendem, já sabem que a nossa rotina é essa. Os voluntários da cozinha chegam bem cedo e já começam a preparar o almoço sabendo que é um almoço para 100, 110, por aí. Nossa. Né? E aí um dos voluntários vai num determinado ponto ali perto da rua e eles ficam ali aguardando, então eles dão um nome, tem um cadastro, principalmente para aqueles que vão a primeira vez, né? Porque também é importante que a gente tenha uma quantificação do número de pessoas assistidas, atendidas. Como é que é isso? Quando você vai... Eu sou voluntária, eu vou Não, às sextas. Você vai às sextas. Às sextas. Você chega a que horas? Sim, mais ou menos. Não, eu chego às 10 horas. 10 horas, Porque no tudo caso bem. não sou da cozinha, Não, né? tudo Mas não. o pessoal da cozinha realmente chega cedo. Então deixa eu reformular Uhum. a minha pergunta em homenagem ao meu professor da fundação, professor Cláudio, que me chamou a atenção e disse: Márcio, uma das coisas mais importantes que você vai ter que aprender, vai ter que fazer, é aprender a fazer pergunta. Eu entendi a sua pergunta. Pergunta para os seus colegas se alguém entendeu. Ele perguntou: alguém entendeu? Um amigo só que levantou chapa, né? Para não ficar. E aí ele disse: eu entendi. E a partir dali eu comecei a... Então eu vou tentar reformular a pergunta. Vou até lembrar a pergunta. Ao horário que eu chego. Não é horário. Eu quero saber o seguinte. Não é horário. Quer dizer, como é que é o teu convívio lá dentro? Você chega,
que você faz? Você entra... Qual é o passo a passo do teu trabalho de voluntário? Você entra na fraternidade, é assim, tem um portão, tem um porteiro, não tem, você cumprimenta alguém, você assina um papel que está chegando, dá oi, é isso. Tá. Bom, a hora que eu chego, geralmente o portão está fechado, né? A ONG está fechada para o atendimento deles, porque eles só vão para almoço. Quando eu me filiei, eu assinei um termo de voluntário e recebi um manualzinho, lá é bastante organizado, né? E aí eles pedem que a gente use a camisa do projeto. Então a gente vai com a camiseta, né, com a logo do projeto, que é uma maneira da gente se identificar. Lógico, né? lógico. Porque não tem porteiro, porque praticamente todo mundo é voluntário. Tem um funcionário de limpeza, tem um funcionário de cozinha, né? Porque tem muita panela para lavar, muita coisa, né? Então ele é realmente um funcionário e nós fazemos o que for preciso, né? Desde ajudar a varrer, desde, enfim, organizar material que for recebido, né, de doação, porque tem gente que frequentemente deixa roupas para separar. Então tem até assim algumas senhoras que ficam responsáveis por triagem dessas roupas. Tem empresa? Eles têm alguma empresa que constantemente ou... Olha, Márcio, eu tô lá desde janeiro, né, como voluntária. Eu, sinceramente, eu não tenho essa informação para lhe dar, mas eu acredito que sim, porque é um volume de alimento, ou melhor, de refeições fornecidas. Então tem que ter um fluxo, né, de doação. Uma empresa que... Pessoas que possam... que banque, né? Alguém que dê uma estrutura... Talvez seja algum empresário que não queira colocar o nome, com porque certeza. No próprio Instagram da instituição você não vê outros nomes. Né? Perfeito. Mas realmente... Já respondeu. Existe reparos no teto, no telhado, porque é um galpão no centro, é antigo, né? É alugado. Então tem sempre uma necessidade de manutenção e eu acredito que... E quando você chega a hora do almoço, né? Você foi lá e tal, como é que é a tua relação com esses moradores a gente chama de assistidos, assistidos, né? Os assistidos. Não, é só a forma como a gente chama lá, não tem... Eu vou passar a usar os assistidos. Eu acho que é até um nome digno, né? Eu acho que é um nome... Hein, Juan? Você não acha que é assistido? Porque a gente fala morador de rua, pode até ser, mas lá eles são assistidos. Os assistidos. Isso. Ótimo. Como é que você... Como é que é o seu diálogo? Você conversa, você senta na mesa, você serve, você escuta... Eles contam histórias. Existem aqueles que estão mais abertos, né, a querer conversar. Existem aqueles mais arredios. Eu, lá, como estou há menos tempo, talvez também ainda não tenha criado uma relação de confiança com vários deles, porque isso também é importante, né? Alguns são muito frequentes, então praticamente todo dia eles almoçam lá. Mas é frequente também você ter pessoas indo pela primeira vez. Então, às vezes, essas pessoas de primeira vez têm uma expectativa diferente do que aquilo ali pode realmente fazer. Sim. Alguns vão, vocês vão me arrumar um emprego, né? Não se trata disso, né? Pode-se conseguir ou não. A assistente social lá, ela ajuda na questão de documentação, que muitas vezes eles não têm, porque eles perderam, porque eles foram roubados, porque passou a enchente, enfim, mil questões, né? Então, sociais, existem problemas diferentes. Quer dizer, interessante. E nem todos ali pernoitam na rua. Alguns conseguem pagar, né, aqueles hotéis baratos, ali, quartos. Alguns conseguem, de alguma maneira, não pernoitar na rua. Então, você percebe entre eles também vários, digamos assim, vários padrões, vários tipos, né? Alguns talvez estejam mais, digamos assim... abandonados de si mesmos, acreditando que aquela situação é para sempre, ou é o que me parece, né? Então, talvez falte uma energia, e outros não. Você percebe que tem ainda uma vontade uma expectativa de voltar. Qual é o teu Instagram? Você fala sobre isso? Eu falo muito pouco. Eu prefiro que fale mesmo do Instagram deles, que é o Fraternidade na Rua RJ. Botou?
Então, Estou realmente existem, encantado assim, com esse trabalho, pessoas Márcia. que chegam lá de tornozeleira eletrônica, que é uma outra questão também, que a gente tem que refletir, né? O que essas pessoas aprenderam no tempo que elas ficaram presas para que quando elas saíssem, elas tivessem outras oportunidades. Então, é esse momento, Me fala, essa como é que é coisa isso? complexa, Esse né? assunto, aliás, nosso próximo convidado, não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos falar sobre... Vamos lá, aqui, ó. Que lindo, 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 lindo o Instagram deles. Vamos aumentar esse Instagram aí, ô Eliel. Vamos aumentar esse Instagram aí, Eliel. Ali no primeiro post, o que que faz o voluntário? O quê? Aí ali eles falam, né, algumas coisas, algumas atribuições, as necessidades, né, de trabalhar na cozinha. Eu falo Eliel porque o Eliel ele tem uma rede de amigos e amigas que quando eles, por exemplo, eu peço, que nem a Nutri que veio aqui, ela não foi assim, mas ela aumentou o número de seguidores. Que legal. Assim, porque as pessoas... Claro, acabam conhecendo. Acabam conhecendo, elas não sabem. Eu tô, né? Então... Não, e lá tem uma coordenadora, né, que é a Isabel. Isabel? Então, é uma pessoa que fica à frente do projeto, que realmente se preocupa. Olha lá, qual é o endereço? Você vê quanta gente querendo informação. É um trabalho, você vê que é um trabalho. Gente, e eu acho que você... Estou pensando aqui na tua história, você como gestora, né? Quer dizer, você como... eu acho que a tua contribuição lá vai ser... pode ser, não sei se você vai usar essa sua expertise, né? De anos com Bronstein, né? Quer dizer, para poder ajudar a isso, porque sem refeições... tem um trabalho ali bastante profundo de muitos voluntários muito dedicados no dia a dia, porque tem gente que consegue ir mais de uma vez por semana, todos os dias. Todos os dias.